Governo federal proíbe a exigência de comprovante de imunização em projetos da Lei Rouanet. Após 20 meses de restrições, Estados Unidos reabrem as fronteiras para viajantes estrangeiros vacinados. STF inicia julgamento sobre verbas para pagamento de precatórios. Contratação de trabalhadores temporários cresce mais de 30% e supera o nível pré-pandemia. Usuários de aplicativo compartilham viagens com o próprio carro, dividem os custos do trajeto e ainda melhoram o trânsito nas cidades. Turistas e moradores aproveitam a maré alta de Veneza. Jogadores da seleção brasileira chegam à cidade de São Paulo para o confronto contra a Colômbia na quinta-feira. E a Copa Graça de Futebol Society entra na fase decisiva. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em uma nova medida contra o passaporte de vacinas, o governo federal proibiu a exigência de comprovação de imunização em projetos da Lei Rouanet. A portaria também dá preferência a eventos que comprovem a adoção de medidas contra a Covid-19. A portaria prevê que os projetos culturais que comprovarem a adoção dos protocolos de medidas de segurança de prevenção contra a Covid-19, como aferição de temperatura, exame de testagem contra a doença e uso de materiais de higiene como álcool em gel, terão prioridade na análise e homologação de admissibilidade. A medida veda a exigência do passaporte sanitário para execução ou participação do evento, sob pena de reprovação do projeto e multa. Nos municípios ou estados onde o passaporte de vacina for obrigatório, o realizador deverá alterar o evento para modo virtual. A portaria da Secretaria Especial da Cultura, assinada pelo secretário Mário Frias, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Pelas redes sociais, o secretário disse que o objetivo é garantir que medidas autoritárias e discriminatórias não sejam financiadas com dinheiro público federal e violem os direitos mais básicos da civilização. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 288.235.250 doses. 75,4% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 120.717.000 pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 235, que pelo sexto dia está abaixo da marca de 250. Já em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 31% e aponta queda pelo 8º dia seguido. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo contra a Covid. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados 7 bilhões e 280 milhões de doses. A China continua na liderança com 2 bilhões e 330 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 80 milhões. Em terceiro lugar aparecem os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. E pela primeira vez em 15 meses, o Japão não registra mortes por Covid. Até o último fim de semana, o país não havia registrado um único dia sem mortes causadas pela doença desde 2 de agosto de 2020. Os Estados Unidos reabriram hoje as fronteiras para viajantes estrangeiros vacinados, depois de 20 meses de restrições. As severas restrições receberam críticas de países da Europa e dos vizinhos México e Canadá por separarem famílias, suspenderem relações comerciais e frustrarem ambições de trabalhadores. A britânica Alison Henry embarcou para Nova York para reencontrar o filho, que não vê há mais de 1 ano e meio.
Perdemos o aniversário de 30 anos dele. Não íamos fazer uma festa, mas perdemos isso. Ele conseguiu um emprego permanente nos Estados Unidos, algo muito importante. Queríamos estar lá com ele, mas não pudemos. Foi triste e frustrante. Foi nosso 30º aniversário de casamento e normalmente teríamos comemorado com Liam. We had our 30th wedding anniversary, which we would normally have celebrated with Liam. O levantamento das restrições também representa um alívio para o setor da aviação em crise desde o início das restrições. Na fronteira do México com os Estados Unidos, a reabertura foi esperada com o início da recuperação das fortes perdas econômicas. A pandemia prejudicou o mundo inteiro e estamos esperando visitantes. Vai ajudar o comércio e a economia de El Paso e Juárez. Mais de 30 países vão se beneficiar com a suspensão da proibição de viagens, mas os Estados Unidos vão continuar a exigir testes de Covid negativos, além do certificado de vacinação. As autoridades garantiram que vão aceitar todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. Quem tiver recebido doses dos imunizantes AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Covaxin da Índia e a chinesa Sinopharm e Sinovac vão poder entrar no território americano. Apenas imunizados com a vacina russa Sputnik V e a chinesa CanSino seguem impedidos. E você vai ver daqui a pouco o maior navio do mundo zarpa de Porto Francês. E ainda, mercado de criptomoedas estabelece um novo recorde nesta segunda-feira. O presidente da Câmara se reuniu hoje com o presidente do STF, Luiz Fux, para discutir a decisão da ministra Rosa Weber de suspender imediatamente o pagamento das emendas de relator. O encontro entre Arthur Lira e Luiz Fux foi marcado nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde. O objetivo da conversa foi tratar da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu integralmente a execução dos recursos previstos nas emendas de relator para o orçamento deste ano. Essas emendas são feitas pelo parlamentar relator do orçamento e votadas na Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos, a CMO. Mas, segundo a ministra, os recursos não têm a publicidade devida, já que são públicos. Por isso, além de suspender o pagamento das emendas, a ministra determinou que sejam tornados públicos os documentos que motivaram a distribuição dos recursos nos orçamentos de 2020 e 2021, bem como sejam protocoladas no Sistema de Planejamento e Orçamento Federal as demais demandas de emendas, independente da modalidade de aplicação, seguindo os princípios da publicidade e transparência. A decisão da ministra Rosa Weber foi tomada após análise de 3 ações movidas por partidos de esquerda que alegam que há um esquema montado pelo governo federal para aumentar o apoio no Congresso, envolvendo uma atuação entre o relator-geral do orçamento e a chefia do Poder Executivo da União. Em documento da Advocacia Geral do Senado, a que a reportagem teve acesso, o Senado admite que o valor das emendas de relator para 2021 é bastante amplo, chegando a 16,8 bilhões de reais, mas adverte que a paralisação do pagamento desses recursos prejudica vários setores, especialmente a saúde, com o bloqueio de 7,5 bilhões de reais. A manifestação do Senado requer a revogação da decisão da ministra e o restabelecimento do pagamento das emendas. O senador Marcos Rogério criticou a decisão. A decisão da ministra Rosa Weber representa mais uma flagrante violação do princípio da separação dos poderes, já que cabe ao Congresso Nacional votar o orçamento. A decisão dela tem efeito, inclusive, retroativo, ou seja, suspende os repasses, interrompe contratos e paralisa obras no Brasil inteiro. Esperamos que o plenário do Supremo reconheça o papel do Legislativo e não se deixe usar mais uma vez como instrumento dos partidos de esquerda, que por terem perdido as eleições de 2018 e pretenderem voltar ao poder, se valem do judiciário para avançar suas pautas. A decisão liminar da ministra Rosa Weber será submetida ao plenário do Supremo nesta terça-feira em uma sessão extraordinária virtual que segue até a noite de quarta-feira. Para esta terça,
também está marcada a votação em segundo turno da PEC dos precatórios no plenário da Câmara. A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno do plenário da Câmara na semana passada com 312 votos. Eram necessários pelo menos 308 para que o texto seguisse adiante. O especialista adverte que, diferente das demais emendas, as emendas do relator não são rastreáveis. As emendas normais passam por um processo legislativo. Tem número, tem data, tem valor. Essas emendas do relator, por isso que são chamadas emendas secretas, orçamento secreto, ninguém sabe, só o relator do orçamento é que sabe. E a acusação principal é que essas emendas secretas estão sendo utilizadas para comprar votos de deputados para aprovação da PEC do furo do teto ou da PEC dos precatórios, a chamada PEC dos precatórios. E a ministra Rosa Weber, lá no STF, houve uma provocação, várias provocações, aliás, da oposição, e a ministra Rosa Weber, então, por enquanto, liminarmente, mandou suspender qualquer pagamento de valores dessas chamadas emendas de relator, desse orçamento secreto, justamente para que não tenha a moeda de troca. A PEC dos precatórios fixa o valor de precatórios pagos pelo governo federal a partir do ano que vem, altera o teto de gastos e abre orçamento, possibilitando que o governo federal pague o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. O presidente Jair Bolsonaro criticou a ordem da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal em suspender a execução das emendas de relator, decisão concedida numa ação de 3 partidos da oposição. Segundo ele, há uma excessiva interferência do Judiciário no Executivo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A decisão foi proferida nos autos da ação penal 1044, a que ele responde por ter feito ameaças ao STF e a seus membros. Com a decisão, o parlamentar fica proibido de usar as redes sociais e de manter contato com outros investigados, exceto os que são parlamentares, no inquérito das fake news e no que investiga a existência de uma milícia digital para abalar a democracia. Com o avanço da vacina em diversas partes do mundo, associado à expectativa da recuperação econômica, muitas empresas do mercado de cruzeiros organizam os planos para zarpar. É o caso da Royal Caribbean, que se prepara para a retomada com o transatlântico Wonder of the Seas, o maior do mundo. A embarcação foi construída no local para o cruzeiro Royal Caribbean International. Sob olhares de centenas de curiosos, o grande navio partiu para a cidade francesa de Marselha, onde é esperado na terça-feira para últimos retoques. A entrada em operação comercial está prevista para março. Com 362 metros de comprimento e 66 de altura, o barco vai poder receber até 9.000 pessoas, incluindo 2.300 membros da tripulação em 16 andares. O Wonder of the Seas foi desenvolvido inicialmente para o mercado chinês, que se afastou dos cruzeiros internacionais com a crise da Covid-19. Reorientado para os clientes dos Estados Unidos no Caribe, foi necessário mudar todas as placas e passar do mandarim para o inglês. A contratação de trabalhadores cresceu mais de 30% e superou o nível pré-pandemia. Quase 1.800.000 profissionais ganharam espaço no mercado de trabalho. A oferta de trabalho temporário cresce e registra aumento de 31,5% no número de contratações em 2021. De janeiro a agosto, foram registrados mais de 1.768.000 novas admissões. No mesmo período do ano passado, foram menos de 1.400.000 profissionais admitidos. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, em relação aos 8 primeiros meses de 2019, quando foram contratadas temporariamente 917.321 pessoas, o aumento de admissões quase dobrou, 92,8%. E as projeções para o final do ano são ainda mais otimistas, por conta do avanço da vacinação contra a Covid e o retorno dos consumidores às ruas. A expectativa é que essa alta permaneça até o fechamento do ano, já que as vagas temporárias oferecidas no último trimestre têm previsão de crescimento de 20% em datas como Black Friday e Natal. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o Natal de 2021 deve ser o melhor dos últimos anos na criação de oportunidades temporárias.
A entidade estima que sejam contratados cerca de 94 mil trabalhadores para atender ao aumento das vendas nesse período. E nos shoppings, a estimativa é que quase 80 mil vagas de trabalho sejam criadas. O preço da cesta básica subiu em outubro e passa de R$ 700 no país. Segundo o DIEESE, as capitais Florianópolis e São Paulo têm os maiores valores. O preço da cesta básica voltou a subir no mês passado em 16 das 17 capitais pesquisadas. Segundo o levantamento divulgado pelo DIEESE, a cesta mais cara foi a de Florianópolis, que já custa R$ 700,69, seguida pelas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em um ano, o preço da cesta básica subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Os maiores percentuais foram observados em Brasília, Campo Grande, Curitiba e Vitória. Entre os itens que mais subiram na passagem de setembro para outubro, o DIEESE apontou a batata, o tomate, o pó de café, o óleo de soja e o açúcar. A partir do dia 29 de novembro, será possível sacar dinheiro além do caixa eletrônico e agência bancária, também por meio do Pix, em estabelecimentos comerciais que o cliente fizer compras como lojas, padarias e supermercados. Outra opção que também estará disponível, além do saque, é o Pix Troco. Para oferecer os novos serviços, o estabelecimento comercial ou instituição financeira precisa estar credenciado ao Pix. E começando mais uma semana, o dólar fechou em alta de 0,39% nesta segunda-feira no mercado financeiro, com os investidores dividindo atenções entre as incertezas em torno da PEC dos precatórios e a agenda de indicadores econômicos norte-americanos nesta semana. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,54 na venda. Foi encerrado na última sexta-feira o leilão dos 5G. Com a venda, o governo arrecadou 46 bilhões e 700 milhões de reais. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, registrou no total 43 lotes arrematados. As faixas que vão oferecer os serviços 5G no Brasil foram compradas por 11 operadoras, sendo 6 por novos operadores de serviço móvel no país. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que os lotes restantes serão oferecidos novamente para as operadoras, já que tem a autorização da Anatel e do Tribunal de Contas da União para serem leiloados. A expectativa do governo é ultrapassar o valor de 50 bilhões de reais previstos inicialmente. O mercado de criptomoedas estabeleceu um novo recorde nesta segunda-feira. O investimento superou pela primeira vez a quantia de 3 trilhões de dólares. A marca é alcançada em um contexto de interesse cada vez maior de investidores tradicionais, seduzidos por altas vertiginosas, mas preocupados com a inflação. De acordo com a página CoinGecko, que monitora mais de 10 mil criptomoedas, o mercado das criptomoedas representava às 7 horas da manhã de Brasília 3 trilhões e 700 bilhões de dólares. Como acontece com frequência no setor, os analistas encontram dificuldades para explicar o grande aumento. Eles confirmaram que havia uma parte de especulação e uma parte de realidade na alta. Desde o fim de outubro, os Estados Unidos têm acesso a um fundo indexado à evolução do Bitcoin, que permite os investidores apostar na alta da criptomoeda sem sair de Wall Street. Alguns investidores acreditam que as criptomoedas são uma forma de proteção contra a inflação, que aumenta tanto na Europa quanto na América do Norte. O Bitcoin com 40% e o Ethereum com 20% são as duas maiores criptomoedas do mercado. Cidadãos da região sul do Brasil estão compartilhando viagens com o próprio carro e dividindo os custos do trajeto. O objetivo é melhorar o trânsito nas cidades, gerar economia para o condutor e passageiro, fomentar o senso de comunidade e reduzir os índices de poluição por ter menos carros nas ruas. Por meio do app 99, a empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana e conveniência recebe o cadastro no aplicativo de pessoas comuns que não querem trabalhar atrás do volante, mas apenas oferecer caronas para passageiros que vão ao mesmo lugar que elas e podendo dividir os custos. Segundo o gerente sênior de operações Igor Soares, é uma opção de transporte com um potencial extraordinário no Brasil e que se diferencia dos demais produtos de mobilidade da 99 por se tratar de um compartilhamento entre pessoas comuns.
O sistema está em operação desde o início do ano, exclusivamente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Florianópolis, em Santa Catarina. O 99 Carona já cresceu quase 600% em volume de caronas, tanto como opções de trechos cotidianos, quanto para viagens intermunicipais ou até interestaduais, uma vez que possibilita caronas para fora do estado. Uma das vantagens é viajar e dividir o combustível e pedágio com o passageiro. Um cálculo que é feito automaticamente por meio da tecnologia do 99 e é informado para ambos antes mesmo do início da carona. Já o passageiro tem uma opção de mobilidade mais barata, justamente por arcar apenas com uma parcela dos custos da viagem, além da comodidade de chegar ao destino de forma rápida, com conforto e segurança. Quem deseja ofertar caronas deve se cadastrar no site e oferecer os dados do CPF, carteira de habilitação e documento do carro. Se aprovado, em até 2 dias úteis é liberado o acesso. Essa funcionalidade está disponível para toda a região sul do país, para smartphones com sistema Android ou iOS. E veja a seguir, Estados Unidos ameaçam impor novas sanções a Nicarágua após Daniel Ortega ser declarado presidente. E ainda, ingressos para o jogo de Brasil e Colômbia em São Paulo começam a ser vendidos. Nas últimas 24 horas no Brasil, 126 pessoas morreram por Covid-19. Pouco mais de 5.600 novos casos foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia no mundo. Já são mais de 250 milhões e 252 mil casos e 5 milhões e 54 mil óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm mais de 46 milhões e 574 mil pessoas diagnosticadas com Covid e registram um total de 755.162 que morreram em decorrência da doença. A Índia se aproxima dos 34 milhões e 367 mil contaminações. O Brasil tem pouco mais de 21 milhões 886 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 82 mil pessoas se recuperaram da doença. Até o momento, são 609.573 mortes registradas no total. O Reino Unido ultrapassou os 9 milhões e 379 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia. E a Rússia se aproxima dos 8 milhões e 690 mil casos confirmados. Dados da 10ª edição do Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes, mostraram que 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos apresentam a doença no mundo. Esse número representa um aumento de 16% em 2 anos. Os especialistas da IDF projetam que o número pode chegar a 643 milhões em 2030 de adultos com diabetes. Turistas e moradores se divertem com capas e sapatos coloridos na Praça de São Marcos, em Veneza, durante o período de cheia sazonal comum nesta época do ano. A mais de 1 metro, a maré alta não foi suficiente para ativar as barreiras do sistema MOUS contra enchentes, que foram lançadas no ano passado para proteger a frágil cidade das cheias durante a chamada Aqua Alta. Em vez disso, foram montadas passarelas para que turistas e habitantes locais cruzassem a Praça de São Marcos sem molhar os pés. As inundações de Veneza são causadas por uma combinação de fatores ocasionados pela mudança climática, desde o aumento do nível do mar e marés altas, até o afundamento da terra, que fez com que o nível do solo da cidade afundasse. Os Estados Unidos ameaçaram impor novas sanções à Nicarágua depois que o presidente Daniel Ortega foi declarado vencedor. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuarão usando a diplomacia, as ações coordenadas com os aliados e os sócios regionais e as sanções contra o governo de Ortega. As autoridades nicaragüenses detiveram 7 possíveis candidatos à presidência desde junho, garantindo o 4º mandato consecutivo de Ortega. O político, que chegou ao poder nas urnas em 2007, foi reeleito com 75% dos votos, com metade das mesas apuradas.
Seus aliados Venezuela, Cuba, Bolívia e Rússia enviaram felicitações. Os Estados Unidos já impuseram sanções a Ortega e pessoas ao seu redor no período pré-eleitoral. Já a União Europeia se nega a reconhecer o resultado eleitoral na Nicarágua. No Campeonato Brasileiro, o líder Atlético Mineiro conquistou mais uma vitória e manteve a vantagem de 10 pontos sobre o vice-líder Palmeiras, que venceu o clássico diante do Santos. Vamos conferir os gols desse domingo. Em Belo Horizonte, cerca de 60 mil torcedores presenciaram a vitória do líder Atlético Mineiro diante do América, no Mineirão. A marca representa um recorde de público do futebol brasileiro na volta das torcidas aos estádios depois do início da pandemia do novo coronavírus. O lateral Guilherme Arana foi o responsável por fazer o gol do jogo e explodir a massa atleticana. Com o resultado, o Galo chegou aos 65 pontos e segue na liderança isolada da competição, mantendo a vantagem de 10 pontos sobre o Palmeiras. Já o América é o 12º colocado com 38 pontos. O Palmeiras foi até a Vila Belmiro e venceu o clássico diante do Santos por 2-0. O primeiro gol do Verdão foi marcado aos 43 minutos do primeiro tempo. Depois de uma jogada de Dudu, Rafael Veiga cruzou e Rony colocou a bola no fundo das redes. No segundo tempo, após ótima troca de passes em contra-ataque, Rafael Veiga acertou um lindo chute no ângulo e fez o segundo. Essa foi a 5ª vitória consecutiva do Palmeiras, que segue na vice-liderança com 55 pontos. O Santos permanece com 35 pontos, 5 a mais do que o Sport, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Na prévia da final da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o Bragantino por 2-0 em Bragança Paulista. O Atlético fez o primeiro gol de bola parada. O segundo gol veio em um contra-ataque puxado por Nicão, deixou Pedro Rocha na cara do gol. E o atacante só teve o trabalho de tirar do goleiro para fechar o placar. Em Salvador, o Bahia contou com um golaço de Rossi para vencer o São Paulo e se afastar da zona de rebaixamento. A vitória em casa leva o Bahia aos 36 pontos, na 15ª colocação. O São Paulo permanece na 14ª, com 37 pontos. Com gol de Messias, o Ceará venceu o Cuiabá por 1-0 em casa. O gol foi marcado no segundo tempo. Com o resultado, o Ceará chega aos 39 pontos e ocupa o 10º lugar. O Cuiabá é o 9º, com a mesma pontuação. Alguns jogadores convocados pelo técnico Tite já estão em São Paulo para o confronto contra a Colômbia na quinta-feira. Um dos destaques da seleção é o retorno de Felipe Coutinho. A seleção brasileira vai ganhando forma para os 2 últimos jogos do ano, contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Na manhã desta segunda-feira, 13 dos 23 convocados se apresentaram em São Paulo. De volta à seleção brasileira após uma lesão no joelho que o afastou por 9 meses do futebol, o meia Felipe Coutinho festejou a oportunidade dada a ele pelo técnico Tite. Sem dores ou incômodos, ele falou sobre a volta aos gramados. Ficar 9 meses parado não é fácil, né? Vindo de 3 cirurgias seguidas no mesmo joelho, mas desde o momento que eu voltei, eu não sinto nenhum tipo de dor, nenhum incômodo, então fisicamente eu me sinto bem. Claro que a gente precisa de tempo para tecnicamente estar na melhor forma, mas eu acredito que isso já passou. Eu voltei a jogar em setembro, já tem um tempo, e estou muito feliz de estar aqui de volta mais uma vez. Você perguntou como é essa volta para mim. É como se fosse a primeira vez, porque é assim que eu encaro sempre, toda vez que eu venho aqui na seleção. É sempre uma honra muito grande vestir essa camiseta, e é assim que eu encaro. Mas não é só de boas notícias que se vive a seleção. O zagueiro Lucas Veríssimo foi cortado do elenco após sofrer uma lesão no joelho direito e terá que passar por uma cirurgia. Veríssimo teve que ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Benfica por 6-1 sobre o Braga pelo Campeonato Português. Para o seu lugar, Tite convocou o jovem Gabriel Magalhães, de 23 anos, que joga pelo Arsenal da Inglaterra. Líder das eliminatórias com 31 pontos e invicta após 11 jogos da competição, a seleção brasileira está com a classificação encaminhada para a Copa do Catar em 2022. O Brasil poderá carimbar o passaporte para o Mundial caso vença a Colômbia na quinta e o Uruguai não vença a Argentina na sexta.
E os ingressos para o confronto de Brasil e Colômbia em São Paulo já começaram a ser vendidos. E o preço assustou os torcedores. Pela primeira vez em mais de um ano, a seleção brasileira poderá ter casa cheia em seus jogos. O confronto diante da Colômbia, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, promete ser uma festa para o time comandado pelo técnico Tite. No fim de semana, a CBF divulgou as informações da venda dos ingressos para o jogo do dia 11 de novembro. As entradas custam a partir de R$ 300, com possibilidade de meia entrada, custando R$ 150 no setor norte, que é o mais popular do estádio corintiano. Já nos camarotes, cada ingresso pode chegar a R$ 1.800, mas sem a possibilidade de meia entrada. Com o retorno da capacidade máxima do estádio, a CBF espera arrecadar mais de R$ 3 milhões. Para ter acesso ao estádio, os torcedores precisam realizar credenciamento com registro de dados pessoais e certificação do esquema vacinal completo, ou caso só tenha tomado uma dose, a apresentação de um teste PCR negativo, feito até 48 horas antes do jogo, seguindo todos os protocolos exigidos pelo governo de São Paulo para controle de prevenção à Covid-19. E veja a seguir, veleiro científico francês faz escala no Rio de Janeiro. E ainda, confira a fase decisiva da Copa Graça de Futebol Society. Até quinta-feira, um navio laboratório francês, a Escuna Tara, que percorre o mundo explorando e defendendo a importância dos oceanos, faz escala no Rio de Janeiro. Concebido pelo explorador francês Jean-Louis Etienne, o veleiro percorre o mundo explorando e defendendo a importância dos oceanos. O que temos com este barco é uma narrativa. Qual é a história que contamos para as crianças? Vamos para o mar, exploramos o planeta, descobrimos coisas novas, novas vidas e ecossistemas. Também estamos descobrindo e decifrando as ameaças de poluição no planeta. A embarcação, que já havia passado pelo Rio em 2010, zarpou em dezembro passado da França para sua atual expedição, que já esteve no Chile, Caribe e também na foz do Rio Amazonas. O objetivo é estudar o microbioma, a face menos conhecida dos oceanos, formada por milhões de espécies, muitas delas invisíveis ao olho humano. Já há vários anos que vem trabalhando com pesquisas do plâncton na escala global e dessa vez a gente está com um projeto chamado Atlantec, um projeto europeu que foca no Atlântico, Oceano Atlântico, tanto no Atlântico Norte, que já tem bastante dado, e agora com foco em novas expedições no Atlântico Sul. A expedição no Brasil também possibilitou o estudo dos montes submarinos ao longo da costa do Rio de Janeiro, que se elevam de 4.000 a 20.000 metros abaixo da superfície e são importantes para a formação de correntes e ecossistemas. O Ministério de Minas e Energia divulgou novas metas anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. O texto estabelece parâmetros para a diminuição em até 3 vezes dos gases poluentes na atmosfera. O governo brasileiro pretende efetuar as ações de 2022 a 2031. O Brasil é considerado país-chave para as questões climáticas. Além de abrigar a floresta amazônica, é o 7º país que mais emite gases do efeito estufa no mundo. A Copa Graça de Futebol Society entrou na fase decisiva. Ao todo, 300 jogadores de 21 igrejas da Baixada Santista participam da competição. No último sábado, aconteceram os jogos das quartas de final, partidas que foram marcadas por muita emoção. Uma disputa acirrada em cada palmo do gramado. Nervos à flor da pele. E muita emoção. Que isso, velho? O clima de decisão tomou conta da Copa Graça de Futebol Society. O torneio reúne igrejas da Baixada Santista,
E no último sábado foram realizadas as partidas das quartas de final. Ao todo são 21 equipes e mais de 300 jogadores. Até agora foram realizados 89 jogos, com um total de 462 gols marcados. O envolvimento hoje, com certeza, em termos de juventude, é muito maior. Dá para se ver pelo ambiente, né? Vários jovens, não só aqui do Boqueirão, mas da igreja do Boqueirão, mas como todas as outras, são 23 igrejas no total. Nós temos colhido muitos frutos, muitas pessoas desviadas que estão voltando para a igreja. Então está realmente algo muito espetacular. E a Copa Graça contagia até os líderes das igrejas, como o pastor Neifer de Betioga. Ele atua como jogador e técnico do time. E olha só como o pastor ficou na beira do gramado. É Betioga aí, ó! Ô Will, tem o gol lá, Will. Tem que pôr pressão no time aí para jogar certinho, né? Observar as falhas, porque não pode ter falha. Uma falha aí a gente toma gol, o resultado vai embora, né? Clima de decisão, mesmo. Decisão, disputa cerrada. Bem diferente dos dias de culto. Senhor Jesus, eu entro em sua presença para te buscar, Senhor. No culto é só alegria, é comunhão, é amizade e a vida que segue, né? A gente vai sempre trazendo uma mensagem de amor, né? Às vezes aqui na hora do jogo os ânimos alteram, mas a gente sabe que a amizade prevalece, o amor de Cristo prevalece. A emoção não foi só dentro de campo. Do lado de fora, mais uma vez, uma torcida animada acompanhou os jogos e mostrou que toda a igreja se envolveu com o torneio. A igreja do Boqueirão tinha até torcida organizada. A gente consegue trazer aqui a equipe do Boqueirão, os jovens do Boqueirão. A gente se reúne aqui e se reúne na igreja também. Boqueirão! 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 E a emoção da Copa Graça vai continuar por mais 2 sábados. As semifinais da competição estão marcadas para o dia 20 de novembro. E a grande final vai acontecer no dia 27 de novembro. Depois dos jogos deste sábado, 4 igrejas continuam na disputa por esse belíssimo troféu. Os próximos jogos serão Quartenário versus São Vicente e Boqueirão contra Indaiá. Os vencedores vão disputar o título. O time do Boqueirão, aliás, se classificou em um dos jogos mais disputados das quartas de final. A decisão foi nos pênaltis. Mais do que uma vitória, para o Gerson foi a realização de um sonho. Ele teve a oportunidade de jogar ao lado do filho, o Cauã, de 16 anos. O meu sonho, né, foi sempre um dia poder jogar um campeonato com meus filhos, né? E Deus realizou, né? Deus realizou para mim isso aí, fica até difícil de falar. Que bacana, então você está realizando um sonho. Essa é uma vitória mesmo, né, para você? Um sonho maior do que o Gerson imaginava. O talento que o Cauã mostrou com a bola nos pés na Copa Graça foi reconhecido. E ele foi convidado para jogar em um time profissional de Sergipe. Eu estou realizando um sonho meu. E essa hora ter fé também em Deus é importante, né? Muita. Se não fosse Deus, eu não estaria onde que eu cheguei agora e estou chegando. O campeão da Copa Graça só será conhecido no fim de novembro. Mas aqui, a certeza é que o resultado dentro de campo não é o mais importante. O sucesso dentro e fora de campo. Veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Lá atrás, o que foi? Oi, irmão, a minha mãe foi uma cirurgia tirou o tendão da perna e ela tem 95 anos. E ela começou a assistir as orações, que ela não estava podendo vir na igreja. E para honra e glória de Jesus, o médico disse que ela nunca ia andar. E ela está andando. Oh, que coisa bonita, e tá pessoal. bem, graças a Deus. Isso é milagre lindo, pessoal. Tira o tendão e passa a andar. Só Jesus, reconstrói tudo, Jesus. E você foi o que lá atrás? Eu com desespero no coração, querendo ir embora, não estava conseguindo ficar aqui dentro e agora na hora do louvor saiu. Oh, que coisa bonita, hein? Você foi o que, irmã? Eu estava sentindo muita
muita proibição, amarração na minha vida. Agora eu estou livre, estou muito feliz. Liberdade. Liberdade totalmente. Você foi o que, irmã? Eu, pastor, do joelho. Eu tinha artrose no joelho e hoje meu joelho tá bom, tô podendo movimentar. Quanto tempo só tinha esse mal? Já quase 10 anos. Vem aqui no corredor, como é que a senhora andava com esse mal? Imita direitinho pra nós aqui. Eu andava tudo doído. Pra vir aqui hoje eu tive que colocar uma meia porque minhas pernas estavam muito inchadas. Agora anda normal. Tá livre agora? Graças a Deus. Dá uma corridinha aqui, irmã, dá uma corridinha. Aí, pronto, acabou. Ei, Jesus, o senhor é lindo, hein? Louvado seja Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.